Olá, pessoal! Estamos começando a resenha Prática da Mente e quem vos fala aqui é Lilian. É uma felicidade ter vocês aqui nesse momento, nos assistindo, e a você também, que está aí nos acompanhando posteriormente pelo YouTube ou podcast. Hoje estamos aqui com um dos nossos mentores, excelente profissional, Luciano Garcia Júnior, com o tema A culpa do teu estado é apenas sua. Mas antes de passar para o nosso convidado, gostaria de agradecer a Vaca Voa, a agência de marketing que patrocina o Praticadamente, que criou e apresentou para nós, nos últimos dias, o nosso logo. Fantástico, né? Muito obrigada. Cria as nossas redes sociais e se você também quiser algum trabalho de marketing, é só entrar em contato com o Vaca Voa, com o Andrei ou com a Fran. Eles vão receber vocês com muito carinho. E gostaria de lembrar que estamos também no grupo do Telegram. Se você quiser entrar no nosso grupo, é só acessar t.me/praticadamente. Mas, Luciano, esse tema me deixou encucada. A culpa do seu estado é apenas sua. Como assim? Pode explicar isso para mim? Ou para nós, né? Opa, Lilian, tudo bem? Boa noite, pessoal que está assistindo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, você está assistindo ou escutando fora do momento que a gente está fazendo essa gravação, né? E eu vou explicar, tá? E vocês vão entender o porquê que eu escolhi esse tema. Na verdade, eu coloquei lá, a gente decidiu por esse tema, né? Vai ficar mais claro quando a gente fizer o contexto, então eu vou dar uma seguradinha, não vou explicar agora, tá bom? Vou já vou pegar deixa aqui, vou compartilhar uma tela aqui que eu estou usando para eu poder me comunicar com vocês, para escrever, rabiscar e tudo mais. Então, antes de mais nada, eu queria falar assim, tem muita gente que chega para mim e fala assim, não, mas quando a gente vai falar de terapia, a gente não pode jogar a culpa para o cliente, a culpa nunca é do cliente, não sei o que, não sei o que. E eu concordo em partes e discordo em partes, tá? Porque vocês vão entender ao decorrer desse processo. Quando eu falo que a culpa do teu estado é apenas tua, eu não estou me referindo que você é culpado hoje pelo que está acontecendo hoje, mas de um âmbito geral, você é responsável pelo que está acontecendo. E isso eu não falo para te ofender ou para jogar, querer te menosprejar, nem nada disso, e muito menos falar que você está tudo errado na tua vida, tá? Por que eu falo isso? Porque eu já debati com alguns colegas meus esse tema e eles muitas vezes me falaram essas coisas que eu falei que não é o que eu quero dizer. Então, se você está assistindo ou escutando o podcast, vai lá no canal do YouTube nosso e eu quero que você coloque na descrição nesse momento. Se você está ao vivo aqui, pode colocar no chat para mim, se de primeira, assim, sem escutar a minha explicação, o que você acredita? Que eu estou certo ou que eu estou errado? Que a culpa do teu estado é realmente tua, ou se você fala assim, não, Luciano, eu não tô aqui porque eu quero, a culpa de eu estar aqui não é minha, nada disso não, tá? Então eu vou dar um tempinho aí, se você estiver vendo pelo YouTube, pausa o vídeo e desce lá embaixo, se você está ao vivo aqui, coloca para mim no chat, eu quero pelo menos umas 2 pessoas colocando ali, só para eu ter uma ideia, para eu acompanhar aqui, se vocês concordam ou não, se como que está sendo a opinião de vocês aí. Aí eu vou começar a minha explicação. Fechou? Vamos lá, esperar o pessoal só comentar ali. Vamos lá. Bacana. Pode, por aí mesmo, Luiz. Isso, concordo. A Gisele concordou, Thiago concordou. Bacana, tem o pessoal que está concordando aqui. Eu quero ver depois, eu vou entrar no YouTube e vou acompanhar. O Luiz falou que não concorda, não. Então vamos lá. Antes de eu falar isso, eu quero explicar para vocês como que funciona o nosso aprendizado e o que são padrões neurais na minha visão que eu vou usar na explicação de hoje, tá? Para efeito de demonstração, eu quero que você imagine cada bolinha que eu fizer assim como um neurônio. E cada risquinho que eu fizer entre 2 bolinhas, ligações entre neurônios, tá bom? De uma forma bem simples, não vamos fazer porque eu não sou muito artista aqui. E o que são neurônios nessa visão que eu vou trazer aqui para vocês? Eles são células do nosso corpo que guardam informações, tá? Eles guardam informações de diversas formas,
tá? Eles guardam, pode ser palavras, imagens, contextos, cenas, memórias, dentre diversas outras coisas. Um neurônio, ele pode guardar uma informação, e quando a gente vai ligando vários, eles guardam ainda mais informações. Então, se eu faço uma sequência de 3, 4, 5 neurônios, então eu faço uma sequência de neurônios aqui, esses neurônios, eles têm uma ligação. Nisso a gente tem uma rede neural. E essa rede neural, por sua vez, ela guarda informações. Então, quando ela é ligada em uma determinada sequência, ela traz uma informação à tona. Se ela é ligada em outra sequência, ela traz outra informação à tona. Como assim, Luciano? Vamos lá, vou explicar. Vamos supor que eu esteja numerando, for 1, 2, 3, 4 e 5 esses neurônios. Se eu ativar eles nessa ordem, do 1 por 2, do 2 por 3, do 3 por 4, do 4 por 5, eu vou ter uma memória. Por exemplo, eu vou ter uma memória, sei lá, de um momento da minha infância onde eu ganhei um presente de aniversário, tá? Essa vai ser essa memória. Porém, se no lugar disso eu pegar e eu fizer ela em outra sequência, eu começar ao contrário, do 5 por 4, 4 por 3, 3 por 2 e 2 por 1, eu ativar essa rede neural nessa outra sequência, ela já vai trazer outra informação para mim. Talvez uma informação de quando eu sou adulto e eu tirei a minha carta de motorista, ali na minha trajetória de adolescência para fase adulta. Então você pode perceber que nessa forma de entender, a gente tem capacidade para guardar muitas e muitas e muitas informações. Porque o mesmo neurônio ele pode chegar a ter milhares de ligações. Então, o mesmo neurônio pode estar presente em diversas milhares de memórias e coisas que estão salvas, entre aspas, na sua mente. Tá? Desde palavras, desde sensações, emoções, sentimentos, parte de olfato, paladar, audição e tudo mais. Tá tudo guardado aí nessas redes neurais. Legal, Luciano, eu entendi que isso está sendo guardado na minha rede neural, mas eu ainda não entendi o que isso tem a ver com a culpa do meu estado ser minha. Vamos entender daqui a pouquinho, tá? Quando a gente vai pegar aqui do lado, eu quero mostrar aqui para vocês o que é chamado de poda neural, tá? Ou poda sináptica, depende do nome que você vê. Tem esses dois tipos de nome aí que você pode achar. O que isso significa? Significa que aqui a gente está numa gestação, aqui o bebê recém-nascido. Ele tem poucas ligações neurais, tá? Isso daí são feitas imagens de como estão no nosso cérebro as ligações neurais. Então, nesse ponto, a gente vê que tem muita pouca informação guardada. Afinal de contas, a gente tem poucos skins, a gente tem poucas ligações, do jeito que eu expliquei. E essas ligações vão subindo ali nos 3 meses, e quando chega nos 6 meses até os 2 anos, a gente tem uma sobrecarga praticamente. A gente tem tanta informação guardada. Por quê? Porque é no momento que você acabou de nascer, você fala assim, legal, eu preciso sobreviver. Então, para eu sobreviver, eu preciso guardar o máximo de informação que eu puder. E você vai começar a guardar todas as informações que você tiver do seu pai, da sua mãe, do seu envolto, de tudo que você estiver vivendo para você. E nesse momento que você estiver guardando tudo isso, você vai chegar e vai começar a ter um excesso de coisas que não são necessárias. Então, ali por volta dos 4 aos 6 anos, vai começar a primeira poda neural. O que é essa poda neural, Luciano? É o momento onde instintivamente e naturalmente o teu organismo vai fazer uma quebra nessas ligações e vai descartar tudo aquilo que não for importante. Então, toda informação que não for importante ali para tua mente, ela vai ser descartada. Então, você pode ver que entre os 2 e aqui os 4, 6 anos, existe uma diminuição muito grande dessas podas, né, dessas ligações neurais. Isso a gente chama de poda neural. E não acontece apenas uma vez na vida. Então, isso daqui é seu corpo fazendo naturalmente uma limpeza de dados. Sabe quando você entra no seu computador e fala assim, gente, eu tenho foto aqui de 2001 e foi quando a primeira foto que eu tirei eu tenho. E tem foto aqui nada a ver, que eu nem lembro de onde que é, nem lembro do que é, foto feia, que era para ter descartado, mas está tudo guardado. Tem 100 mil fotos aqui guardadas. Se você for lá e começar a fazer uma limpeza, você vai ver que muitas delas não são necessárias e você vai excluir. É mais ou menos isso que a tua mente faz nesse ponto. E depois ela repete esse processo ali por volta dos 15 anos. Tá? Eu trouxe aqui uma outra imagem também para demonstrar isso, mas aqui também é naquela mesma pegada. Você vê aquilo subindo até os 2, e se a gente continuasse nesse processo, ela ia começar a diminuir até os 4 anos, 5 anos mais ou menos ali, dos 4, 5 anos, até os 6, e depois ela começa a aumentar de novo.
Tá, Luciano, eu entendi essa parte, mas eu ainda não entendi o porquê que a culpa do meu estado é apenas minha. Antes de eu te explicar isso, eu vou te explicar mais uma coisa. Para fazer sentido, na hora que eu começar a explicar, ficar mais claro para vocês, tá? Então, o que eu vou explicar agora é uma coisa que eu acho bem interessante e talvez seja interessante para vocês, talvez vocês falem, não é interessante para mim. É como que é formado essas redes neurais, Luciano? O que prevalece ali? O que fica guardado desde a minha infância para quando eu fico adulto? O que durante essa poda neural não é descartado? Não é descartado aquilo que a sua mente entende que é necessário para a sua sobrevivência. Então, coisas que têm forte impacto para você ou são repetidas muitas vezes. Então, aquilo que fica são padrões. Padrões é uma sequência de neurônio que exerce um comportamento ou exerce um sentimento automaticamente, independente de você querer ou não. Um caso de ansiedade, de depressão, a pessoa não está falando assim, agora eu estou depressivo. Ela simplesmente fica depressivo quando esse padrão é ativado. Entendendo isso, existem duas formas, basicamente, da gente construir um padrão. Então, fazer com que uma informação entre na nossa rede neural e permaneça lá. E ela é, impacto emocional. Então, eu vou colocar impacto emocional, tá? E tem que ser bem forte esse impacto emocional. Ou, em segundo caso, repetição, tá? Então, Luciano, me dá exemplo. Forte impacto emocional. Você chega para uma criança de 2 anos de idade, está andando com ela na rua e de repente sai um cachorro, que tem 2 vezes o tamanho dela, correndo na direção dela para pular. Latindo feroz, você puxa ela para cima e começa a gritar, brigar com aquele cachorro, sai correndo. Às vezes esse cachorro segura na sua roupa, rasga, e tudo aquilo fica salvo na mente daquela criança. A criança não entende o que aconteceu, mas ela entende uma coisa. Eu senti medo, eu senti pavor, e eu fiquei muito, muito desesperado. Talvez ela nem saiba esses nomes ainda, mas o sentimento físico, a emoção daquilo vai estar presente. E por isso a mente dela vai entender, legal, isso não é bacana. Um cachorro vindo na minha direção não é legal. E isso foi um forte impacto emocional. Então, essa informação, quando for ocorrer a poda, não vai ser descartada. Ela vai ser guardada, tá? Assim como outras. Luciano, legal, entendi isso. Agora me fala uma de repetição. Simples, a própria fala. Nenhuma fala é descartada, a menos que seja uma palavra que você nunca usa. Você já deve ter aprendido uma palavra que você usou durante um curto período de tempo e você achou ela magnífica. Uma palavra que eu esqueci e eu lembrei, eu tive que procurar aqui nas minhas anotações para lembrar para essa palestra, é indubitavelmente. Eu aprendi essa palavra indubitavelmente quando eu estava aprendendo redação, porque era muito boa para a conclusão da redação. E eu só usei naquela fase, e depois que eu parei de fazer redação, eu parei de usar essa palavra. E eu praticamente esqueci ela. E por quê? Porque a minha rede diminuiu. Se eu uso essa palavra com constância, ela vai ficar salva. E não só palavras. Quando você aprende a dirigir, quando você está aprendendo fórmula de Bhaskara na escola, quando você está aprendendo a andar de bicicleta, quando você está aprendendo a andar normal, você repete tanto isso que essa informação fica guardada. Afinal de contas, você não esquece de como anda porque você ficou 2 dias sem andar. Porque isso é um forte padrão dentro da sua mente. Então, quando a gente fala de forte impacto emocional ou repetição, a gente guarda um padrão dentro da mente. Luciano, entendi isso, mas ainda você não falou bodegas nenhuma sobre o porquê que a culpa do meu estado é apenas minha. E eu vou te explicar agora. Até aqui, eu quero saber de quem está ao vivo. Tem alguma dúvida? Porque eu vou usar isso daqui na explicação daqui a pouco, mais para frente. Então eu quero saber se tem dúvida. Se tiver dúvida, já manda para mim agora, que aí eu já explico isso para a hora que eu começar a explicar mesmo. A gente trocar uma ideia bacana e você entender tudo. Fechou? Então eu vou dar uns 10 segundinhos aqui. Se ninguém mandar dúvida, eu entendo que todo mundo não tem dúvida e a gente segue. Fechou? Deixa eu dar uma olhada. Nenhuma dúvida. Então, acredito que até aqui não tenha dúvida. Para mim tá ok? Perfeito. Qualquer dúvida que tiver, vocês vão mandando que depois a gente vai respondendo. Fechou? Legal. Luciano, eu entendi então o que são podas neurais, eu entendi como que uma informação fica guardada na minha mente e eu entendi por que ela fica guardada e ela não é descartada. Mas por que a culpa do meu estado é apenas minha? Pensa comigo. Naquele momento que você é uma criança, você às vezes não sabe ou você simplesmente não tem noção de que algo está acontecendo com você. Você não tem controle sobre aquilo. E aí você está concordando comigo nesse momento. Eu falo, ótimo, está concordando. Mas, quando você vai crescendo, você também não tem controle até seus 10, 15 anos, talvez você não tenha controle nenhum. E durante essa fase é a fase onde a maior parte dos padrões são formados.
Então, esses padrões positivos e negativos, até os 15 anos, eles são formados muitas e muitas vezes. Então, é nessa fase que você aprende o que é certo e o que é errado. É nessa fase que você começa a aprender o que são sentimentos e emoções. É nessa fase que você começa a aprender como se relacionar com as pessoas, como você conversar com o amigo, como você conversar com a menina que você gosta, com o menino que você gosta. É nessa fase que você começa a aprender a ler, escrever, a pensar, usar o raciocínio lógico. É nessa fase que você começa a desenvolver hobbies, fala assim, eu gosto bastante de praticar esporte, eu odeio praticar esporte, eu gosto muito de jogar videogame, eu não gosto de jogar videogame, eu gosto de ler, não gosto de ler. Nessa fase é formado muitos padrões na sua mente. E durante essa fase você não tem controle. E até esse ponto eu vou falar que a culpa não é sua, do teu estado. A culpa talvez seja do seu entorno e do que você está passando, do que você está vivenciando. Mas a partir desse momento, a partir dos 15 anos, você começa a ter uma consciência. O que é consciência, Luciano? Você começa a saber o que você está fazendo, você já sabe o que você sente. Principalmente a gente vai falar aqui do que você faz, do que você sente. Porque se a gente parou e lembrar daqui a pouco como que é formado um padrão, ele é formado por 2 tipos de coisa. Vou até voltar aqui. Um forte impacto emocional ou repetição. Então, a repetição você tem que fazer, entendeu? Então, você tem que fazer. Eu vou fazer um F aqui de fazer. E o forte impacto emocional você sente. Então, o que forma padrões é o sentimento e o ato de você fazer coisas. Se até seus 15 anos você não tem noção do que você sente, se até os seus 15 anos você mal tem noção do que você faz, isso não está no teu controle. Mas a partir desse momento você já começa a entender o que é certo e o que é errado, o que faz bem para você e o que não faz. Por exemplo, você com 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, se eu falar para você assim, ó, seguinte, você vai entrar ali, um monte de gente vai brigar com você, vai xingar, mas isso é bom para tua saúde, isso é bom para você. Você vai estar no emprego que te estressa, você vai sair de casa 5 horas da manhã, vai voltar meia-noite, todo mundo vai te xingar, brigar e você vai se estressar o dia inteiro, mas isso é bom para você. Você vai olhar para mim e falar assim, você tá louco, isso não é bom para mim. Por quê? Porque você já entende que o estresse não é legal. Você já entende que passar o dia inteiro fazendo algo que você não gosta não é legal. Mas se você falar isso para uma criança, fala assim, ó, vai ser legal você ir lá e passar o dia inteiro lá, você vai se divertir. Ela vai ir porque ela não tem noção daquilo. E ela vai passar por todo aquele transtorno e ela só vai vivenciar e guardar aquelas informações. Então, agora eu vou começar a falar dos 15 anos para frente, da segunda poda neural para frente, tá? Nesse momento você já tem noção, vou repetir bastante isso, você já tem noção do que você sente e você já tem noção do que você faz. Então, nesse momento, você já tem vários padrões dentro de você. Mas esses padrões, eles ainda não são definitivos. Eles podem mudar de acordo com o que você continuar sentindo e de acordo com o que você continuar fazendo. Então, se eu pegar você com 15 anos e você teve um trauma com o cachorro lá atrás e você tem medo de cachorro, mas dos 15 anos para frente você chegar e falar assim, legal, bacana, eu tenho medo de cachorro, mas eu quero ter uma interação com o cachorro, você vai buscar formas de ter essa interação. Você pode desde buscar um processo de terapia onde vai te ajudar a ter uma reeducação. E isso vai fazer com que você vá lá e consiga ter interação com o cachorro, desde você começar aos poucos. Eu vou comprar um cachorro desse tamanho, assim, um pincherzinho que não tem nem tamanho, um Yazarzinho que não tem nem tamanho, para fazer um carinho, vou brincar de longe, vou me aproximar e vou perder aquele medo. Por quê? Porque você já tem consciência e você escolhe fazer isso. E as suas escolhas vão mexer nos seus sentimentos, que consequentemente mexem nas suas redes neurais. Legal, Luciano. Então eu entendi que se eu começar a fazer coisas, eu posso modificar aquilo que já foi estabelecido até meus 15 anos. Isso, exato. Se você entendeu isso, você está entendendo certo. Se você não entendeu isso, manda para mim, que aí eu explico de uma outra maneira para você entender, tá bom? Bacana, Luciano. Então vamos lá. Mas aí, até aí eu também não entendi porque a culpa do meu estado é apenas minha. A partir desse momento que você pode escolher mudar um padrão ou continuar esse padrão, você tem um poder sobre a tua vida, certo? Mas talvez você não tenha a força para mudar aquele padrão. Luciano, não entendi. Não entendi mesmo isso daí. Não entendi. E para isso eu vou dar um caso de emagrecimento. Vamos supor que você tenha 120 quilos, tá? Quilogramas. E você queira cair para 80 quilos. Você precisa perder 40 quilogramas. Se eu perguntar para todo mundo que está assistindo, todo mundo que está em casa, todo mundo que estiver lá mais dos seus 20 anos,
eu vou falar assim, o que você precisa para emagrecer? Todo mundo vai responder coisas nesse sentido, talvez mais, talvez menos. Eu preciso praticar exercício físico. Eu preciso me alimentar bem. Tá, então você sabe o que você precisa fazer. Vou colocar aqui, vou colocar essas duas coisas. Exercício físico e a alimentação. Então você sabe que você precisa dessas duas coisas para chegar no teu objetivo. E aí eu te pergunto, o que te impede de fazer isso? O que te impede de perder esses 40 quilos? Se você já sabe que tem que fazer exercício, você já sabe que tem que se alimentar bem. A pessoa fala assim para mim, não, Luciano, porque assim, a minha academia é longe de casa. Não, porque assim, Luciano, você precisa entender. Para eu me alimentar bem, eu vou gastar muito dinheiro. Não, Luciano, peraí, como assim você quer que eu faça alimentação? Eu nem fui no nutricionista. Ou não, Luciano, para eu me alimentar bem, eu vou ter que gastar tanto tempo cozinhando que não dá. Não, Luciano, como assim? Você quer que eu faça exercício físico? Que você não tem a vida que eu tenho. Você não acorda lá e trabalha 8 horas por dia. E aí você vai ficar aquilo. Isso você está perdendo para tua mente. Você está chegando para tua mente, ela está te dando uma desculpa, você está olhando para ela e fala assim, nossa, mente, obrigado por essa desculpa, eu vou acatar o que você está me falando e eu vou ceder. Dane-se. É isso que você fez. E aí eu vou te perguntar, a culpa de ceder para tua mente é de quem? Não é daquela criança que passou pelo trauma. Não é daquele adolescente que estava aprendendo a sentir as coisas erradas e causou uma rede neural negativa, um padrão negativo. A culpa da falta de força de vontade é tua. Então, a culpa do teu estado atual é tua. Não, Luciano, mas você tem que entender que eu posso ter um padrão negativo emocional ligado a tudo isso que eu sinto. Ótimo. A gente aprendeu algumas coisas ao longo de hoje. Certo? Eu vou até passar aqui para o lado para escrever. A gente aprendeu, eu vou fazer aqui umas bolinhas, não vou pintar elas para ser mais rápido, vou fazer até o mesmo desenho que eu tinha feito antes. A gente aprendeu que a gente tem um padrão. Se esse padrão aqui for de compulsão alimentar, no caso dos 120 quilos, é um padrão que força você a comer entre aspas. Tá? Por quê? Porque é um padrão, é uma emoção que desencadeia tão forte que você precisa descontar na comida muitas vezes. E isso faz com que você engorde. Aí você fala assim, aí Luciano, você acabou de errar, você acabou de falar uma coisa que vai contra tudo que você estava falando, a culpa do meu estado atual, da minha rede neural, do meu padrão ali, que está aqui dentro da minha cabeça, que me faz comer, por isso que eu sou gordo e por isso que eu não emagreci meus 40 quilos que eu preciso para ficar saudável não, tá vendo? Agora você já era. E eu falo, não é porque você tem isso que você é definitivo. Como assim, Luciano? Lembra que eu falei de poda neural? A poda neural, a poda sináptica, como você quiser chamar, tem esses dois nomes, elas ocorrem graças a uma linda e maravilhosa capacidade do ser humano que chama neuroplasticidade. É a capacidade do seu cérebro, da sua mente, na verdade seu cérebro, porque a parte física, não a mente, que seria como se fosse o software, de se adaptar. Então, se eu voltar aqui para essa imagem, o que está acontecendo entre esses quadradinhos, deixa eu até mudar de cor para ficar melhor para vocês visualizarem, o que está acontecendo entre esses casos aqui se chama neuroplasticidade. A sua mente, o seu cérebro está se adaptando, ele está fazendo novas ligações para ganhar novos aprendizados, ou ele está desligando ligações antigas para ganhar novas aprendizados. Aqui vai ficar mais claro ainda. Você vê, um bebê que está na barriga da mãe, ele já começa a aprender o que é sentimento. Por quê? Porque ele sente o que a mãe sente. Ele acabou de nascer, ele traz isso à tona. Ele começa a viver, começa a aprender o que é sério, o que machuca, o que não machuca, o que assusta, o que não assusta, começa a aprender a andar, começa a aprender a se movimentar, ele vai criando. Chega aqui dos 6 meses a 2 anos, ele tem extremo, vou até fazer um quadradinho volta. Ele tem um extremo excesso de informação. Por quê? Porque a neuroplasticidade fez com que ele ganhasse e expandisse, absorvesse muita emoção, ou muita informação. Só que aqui para frente acontece o quê? Desse ponto para cá. Acontece a neuroplasticidade de novo. Ele desliga várias coisas que tem ali. Várias redes neurais. Ele simplesmente só não é necessário, eu descarto. E ele guarda só aquilo que acredita ser necessário. Luciano, eu entendi, mas isso é feito automaticamente nos meus 4, 6 anos, e lá nos meus 15 anos, eu já tenho 40 anos, isso não acontece naturalmente para mim. Aí que você se engana. Até hoje você aprende. Ou vai me falar que desde os 15 anos você não aprendeu nada de novo?
Você já aprendeu a dirigir aos 18, então essa teoria já vai por água abaixo. Você já aprendeu. Então você continua aprendendo. Então essa neuroplasticidade já continua acontecendo com você, já aconteceu e vai acontecer mais vezes. A diferença é que ela não é tão bruta. Dos 4 aos 6 anos, quando ocorre a primeira poda, ela é extremamente bruta. É simplesmente descarta tudo que não for necessário. Nos 15 anos também. Depois disso, não é tão bruta quanto antes. Luciano, eu entendi, então quer dizer que existe a neuroplasticidade, mas mesmo assim eu não sei brincar com neuroplasticidade, eu não sei controlar meu cérebro, então eu não posso mudar. Eu tô igual, a culpa não é minha, a culpa é da minha regional. Pô, você tá de novo falando isso. Vamos lá, vamos voltar que eu vou provar isso ao contrário para você. Se a gente tem esse padrão negativo aqui, tá? A gente tem esse padrão negativo que gera compulsão alimentar. E ele é negativo para a gente e emocionalmente ele barra a gente de conseguir fazer os exercícios físicos e barra a gente de conseguir se alimentar bem. E eu vou te falar assim, você já sabe o que você precisa fazer, mas você talvez ainda não tenha tanta força para fazer. Por quê? Porque a sua emoção está indo contra. Mas isso não tira a culpa de você. Como assim, Luciano? Agora você está ficando louco. Você acabou de me falar que a culpa de não estar fazendo é da minha rede neural, do meu padrão neural, mas você está me falando que a culpa é minha? É. Por quê? Porque você já aprendeu que existe a neuroplasticidade. Então você já aprendeu que é possível você pegar essa rede neural aqui e apagar as ligações dela. É possível você fazer isso daqui mantendo os neurônios não apagam, o que apagam são as ligações entre eles. Se apagar isso daqui e ligar eles de uma outra forma, fazer pá, pá, pá e pá. Se eu liguei eles de outra forma, eu trouxe outra informação. E talvez esse novo padrão, no lugar dele ser de uma compulsão alimentar, ele mude e seja de praticar exercícios e de, por exemplo, você se alimentar bem. Ah, Luciano, então é possível? É. E por que não aconteceu comigo, Luciano? Porque você não fez nada para mudar a sua rede neural. E se você não fez nada para mudar a sua rede neural, a culpa dela estar do jeito que está é sua. Ah, Luciano, mas eu não sei como fazer. Peraí, eu já te ensinei que as redes neurais ficam guardadas na sua mente por forte impacto emocional e altas repetições. Se você não consegue trabalhar a sua emoção, você pode trabalhar a sua repetição. Isso talvez não tire todo o padrão, mas vai criar um novo padrão que vai gerar uma competição com o anterior e vai proporcionar você a praticar exercícios. Luciano, me dá um exemplo. Você já deve ter visto na internet ou conhecer alguém que estava lá, que era meio gordinho e de repente começou a praticar exercício físico e engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece, engorda e emagrece e de uma hora para outra parece que vira uma chave e o cara vai e emagrece de vez. Ou a menina vai e emagrece de vez. O que aconteceu? Ele repetiu tanto, a força dele foi tanta que ele falou assim, não, eu vou. Eu odeio comer salada, mas eu vou comer salada porque a nutricionista falou. E aí tem às vezes alguém motivando alguma coisa, eu odeio ir para academia, mas eu vou. E às vezes ele não começou com tudo, ele começou fazendo dieta um dia da semana, indo para academia um dia. E aí ele subiu dieta para 2 dias e foi para academia 2 dias. E a dieta para 3, manteve 2, 4 dias de dieta, 2 de treino. 5 dias de dieta, 3 dias de treino. 7 dias de dieta e 5 dias de treino. Ele foi aumentando. Ele foi repetindo aos poucos, criando um aprendizado, criando uma rede neural, que levou ele para alcançar o objetivo dele. E aí eu te pergunto, de quem que é o mérito dele ter criado uma rede neural? Dele, dessa pessoa. Se for uma menina dela, se for um menino dele. Simples. Por quê? Porque ele foi lá e criou uma nova rede neural e alcançou o objetivo. Agora, se você chegar para mim e falar assim, não, Luciano, porque é difícil fazer comida saudável. Não, Luciano, porque é difícil treinar 40 minutos no meu dia. Não, Luciano, porque, putz, daqui da minha casa até a academia da esquina é 100 metros, não dá para ir andando. Calma aí, cara. Calma aí, moça. Não sei se você é a menina que tá me assistindo. A culpa é tua. Você que não criou vergonha para ir lá fazer. Ah, Luciano, mas não, meu padrão neural é tão forte, tão forte, tão forte que ele me prende no meu sofá, ele me amarra e me gruda lá. Legal. Então, se a parte de baixo aqui de repetição
não está funcionando para você, então vamos supor que isso daqui não funciona. Você repetiu, e isso daqui não funciona para você. Aí eu te pergunto, esse é o único jeito de formar um padrão novo? E aí se você me responder que sim, é que você não prestou atenção no que eu te expliquei até agora. Você vai chegar e falar assim, não. Não, Luciano, isso não é verdade, porque tem um outro jeito aqui de criar o padrão, que é forte impacto emocional. E aí você pode simplesmente escolher nesse momento alguma forma de ter um forte impacto emocional para fazer o que eu mostrei aqui. Desligar, desfazer a rede neural antiga e criar uma rede neural nova. Como assim, Luciano? Por exemplo, o que pode ajudar você a fazer isso? Um processo de hipnoterapia que vai trabalhar suas emoções. Um processo de psicologia, psicanálise que vai trabalhar suas emoções. Dentre várias outras coisas. Você estudar mais sobre o assunto de desenvolvimento humano, entender como teus hábitos, tuas atitudes, tuas ações, teus pensamentos te influenciam. Você aprender coisas novas que vão criar caminhos neurais e não neurais, criar caminhos literalmente para você fazer. Ah, Luciano, então peraí. Quer dizer que é possível criar um caminho novo, quer dizer que é possível trabalhar minhas emoções para me ajudar. Certo? Certo. E aí, se você já entendeu tudo isso agora, eu vou te fazer uma pergunta. De quem que é a culpa do teu estado atual? E aí, se você está aí no YouTube e você respondeu antes que não é sua, eu quero que você volta lá embaixo e fala assim, escrevi errado, a culpa é minha. E se você está aqui no chat, vê se você concorda comigo e você descobriu que a culpa realmente é tua. Tá? Vou esperar o pessoal mandar aqui. Enquanto o pessoal manda aqui, se você está no YouTube, vai escrevendo aí, porque depois eu vou olhar. Tá? Eu vou dar uma semaninha, 2 semaninhas, eu vou olhar, eu quero ver as mensagens que estão aí. Tá? Quero ver o pessoal respondendo, esperar eles escreverem e eu vou colocar aqui. Aí eu vou conversar, ainda tem mais algumas coisinhas que eu quero conversar aqui e bater um papo com vocês, tá bom? Vamos lá, deixa só o pessoal escrever aqui. Tá processando. Oi. Posso fazer uma pergunta, então? Claro, pode perguntar sim. Então, a hipnose ajuda nessa difícil tarefa da vontade, né? De ter vontade de, por exemplo, ir para uma academia se eu quero perder peso. Certo isso? Legal. A mudar essa rede neural? Eu não diria que é hipnose, eu diria que é hipnoterapia. E é justamente o próximo ponto que eu vou falar aqui. Você adiantou com maestria. Vamos falar. E aí, nesse ponto, vamos voltar aqui, depois eu dou uma olhada nos comentários, já para responder a pergunta da Lídia e dar continuidade aqui. Se você parar e pensar comigo, vai assim, legal, Luciano, eu entendi que se eu mudar, então, as minhas emoções, eu consigo também mudar os meus padrões neurais. Mas, Luciano, como que eu posso mudar as minhas emoções? Você pode mudar as suas emoções trabalhando elas. Luciano, me fala 3 formas de mudar as minhas emoções, já que é só trabalhar elas, já que é tão simples assim. Se você ainda está duvidando que a culpa é tua. 1. Fazer terapia. Qualquer tipo de terapia. Ir lá para o psicólogo, bater um papo, você vai entender melhor as suas emoções, vai poder trabalhar elas. Ir para o psicanalista, entender suas emoções, trabalhar elas. 2. Você estudar. Pega pilha de livros sobre como que funciona o desenvolvimento humano. Ah, Luciano, eu quero ganhar muito dinheiro. Legal. O que você está fazendo para ganhar? Vou usar o exemplo do dinheiro antes de eu falar a terceira coisa, que eu acho esse exemplo muito legal. Luciano, eu quero ganhar R$1 milhão. Opa, faltou um. R$1 milhão. Tá? Por um R cifrão aqui. O que você precisa ganhar para ganhar R$1 milhão? Luciano, não faço a mínima ideia. Como você não faz a mínima ideia? Peraí. Você precisa ganhar dinheiro. Para você ter R$1 milhão, você precisa ganhar dinheiro. Ah, legal, Luciano. O que você precisa para ganhar dinheiro? Ou trabalhar ou vender algo, certo? Que também acaba sendo trabalhar. Então você precisa arrumar algo que te faça esse R$1 milhão. Tá bom, Luciano, entendi. Só que eu ainda não sei como trabalhar a minha emoção para trabalhar isso, porque eu tenho um sentimento aqui que me impede de ganhar dinheiro. Você vai pegar livros, por exemplo, quem pensa em enriquece, O Homem Mais Rico da Babilônia, vai assistir Thiago Nigro, vai assistir investimento, vai assistir tudo que for de dinheiro e vai aprender o que você vai fazer. E aí você vai descobrir que se você vender 1.000 produtos de R$100, tá certo? Deixa eu ver. 1.000 produtos de R$100,
você vai ter 100 mil reais. Opa, peraí. Vírgula, Se você vender 1.000 produtos de 100 reais, você tem 100 mil reais. E se você vender 1.000 produtos de 1.000 reais, você tem 1 milhão de reais. Legal, Luciano. Então eu entendi que eu só preciso vender 1.000 produtos de 1 milhão de... 1.000 produtos de 1.000 reais para conseguir meu 1 milhão. Legal. E como que eu faço isso, Luciano? Você vai e começa a estudar. Você vai procurar os produtos que você pode vender, produtos de 1.000 reais que você pode vender. Ah, Luciano, não achei produtos de 1.000 reais, eu achei produtos de 500. Então você vai pegar esse produto de 500 e vai vender 2.000 vezes. Você vai estudar e conseguir ferramentas para alcançar o que você quer. Legal, Luciano, fez sentido aqui. Eu vou lá, eu vou pegar, por exemplo, o livro como Os Segredos da Mente Milionária, eu vou ler e vou entender os pensamentos da minha mente que me influenciam a não ganhar dinheiro. E eu vou reprogramar, eu vou começar a fazer o que ele ensina lá para reeducar minha mente. Ótimo, vou reeducar minha mente e vou conseguir ganhar dinheiro. Bacana. Aí você vai ter que pagar o preço também. Para quem ganha 1 milhão, você acha que é tão fácil ganhar 1 milhão quanto ganhar 1.000 reais? Obviamente não. Qualquer pessoa que arruma um trabalho no Brasil de salário um pouco acima do salário mínimo vai ganhar 1.000 reais. Agora, a pessoa que ganha 1 milhão, ela pagou um preço. Talvez ela trabalhe 16 horas por dia para ganhar esse 1 milhão. E aí você tem que pagar esse preço. Então, você vai precisar, junto com o estudo, você vai descobrir como faz e o preço que você tem que pagar e ver se vale a pena para você. Entende, Luciano? Então, eu posso trabalhar minhas emoções de duas formas. Eu posso trabalhar indo para um psicólogo, indo para um psicanalista, analisando. Eu posso, através do estudo, igual eu demonstrei aqui, depois, se vocês quiserem exemplo, eu posso dar exemplo em outras áreas também. É que no dinheiro é bem simples de entender. E agora o terceiro ponto, que na minha opinião é o melhor, tá? É a hipnoterapia. Como assim a hipnoterapia, Luciano? Vamos entender. A hipnoterapia, ela junta duas coisas que são lindas. Ela junta a hipnose e a terapia. Tá bom, Luciano, por que duas coisas lindas? A terapia, por exemplo, que você vai fazer com um psicanalista, com um psicólogo ou qualquer outra pessoa dessa área da saúde mental, ela é legal, ela é bacana. Mas quando a gente coloca ela dentro de um processo de hipnose, a gente potencializa. Por que, Luciano, a gente potencializa? Se você já entendeu a minha explicação desde o começo, tudo tem a ver com rede neural, tudo tem a ver com aprendizado. E quando a gente entra num processo de hipnose, a gente consegue acessar as redes neurais de uma forma muito mais direta, de uma forma muito mais simples e rápida. Isso já tem vários estudos que comprovam ou que mostram isso, e existem até equipamentos que conseguem ver a atividade cerebral durante o processo de hipnose e a variação que acontece, que é muito mais intensa, rápida, do que, às vezes, no processo de terapia normal. Tá? Então, a partir do momento que você está buscando um processo de hipnoterapia, você está usando uma terapia que consegue acessar melhor as suas redes neurais e a partir de ferramentas, condução e um processo terapêutico, você consegue reeducar a sua mente. Luciano, o que é reeducar a minha mente? Reeducar a sua mente, meu caro, meu jovem gafanhoto, é você pegar e apagar as redes neurais que já não... Oh, meu Deus do céu. Aí, deixa eu só ver se eu consigo apagar. Aí. Apagar as redes neurais que já não são legais para você e fazer uma nova ligação neural, diferente. Isso é o que eu chamo de reeducação. E através de um processo terapêutico dentro de hipnose, a gente consegue fazer isso muito rapidamente. Então, por quê? Porque dentro da hipnose a gente consegue trabalhar muito bem as emoções e consegue trabalhar muito bem as repetições. Afinal de contas, pensa comigo, se eu falar para você, fecha o olho e imagina você fazendo 100 flexões. É mais rápido você fazer 100 flexões dentro da sua mente ou 100 flexões aqui no chão? Obviamente, dentro da sua mente. Mas a sua mente não diferencia o real do imaginário. Então, se está muitas vezes aqui dentro da minha cabeça, ela vai criar uma resposta para aquilo, ela vai criar uma rede neural. E o que é mais fácil você sentir? É mais fácil você bater em um papo comigo, trazer emoção ou dentro de um processo de hipnose, onde eu tenho acesso às emoções? Aonde que é mais fácil trazer? Durante o processo de hipnose. Então, durante o processo de hipnose, onde você alinha uma terapia que vira uma hipnoterapia, você consegue trabalhar repetições muito facilmente, você consegue trabalhar as emoções muito facilmente, você consegue encontrar aquilo que é de negativo e trabalhar ele de uma forma mais intensa. Então, você consegue reeducar a sua mente, criar uma nova rede neural.
para aquilo que você quer. Luciano, eu tenho depressão, quero vencer a depressão, quero superar isso. A hipnoterapia pode me ajudar? Pode, ela pode te ajudar nessa evolução. Ah, Luciano, eu quero ficar milionário, a hipnoterapia pode me ajudar? Sim, ela pode te ajudar, quebrando crenças limitantes que te impedem, como eu falei que você já pode fazer estudando. Ela pode te ajudar a dar um gás e achar motivação. O que é motivação? Motivos para ação dentro de você que vão ajudar você. Ah, Luciano, quer dizer que ela me dá motivação? Não, ela te ajuda a encontrar motivação. Por quê? Porque todo o processo depende de você. Se você não escolher comprar um livro e ler ele, se você não escolher ir lá no psicólogo, se você não escolher ir para o hipnoterapeuta, você não tem mudança. O primeiro passo depende de você. Então, se você não toma o primeiro passo para a mudança, você está ficando parado e você tomou a decisão de estar parado aí. Por quê? Toda falta de decisão também é uma decisão. Então, a falta do primeiro passo é a decisão de ficar parado. E a decisão de ficar parado é a decisão de ficar onde você está. Por Então, isso que a culpa Luciano, é tua. o Luiz Eduardo, ele falou no nosso chat um comentário aqui que eu achei interessante. Então, ele coloca assim: então a culpa é minha desde que eu tenha consciência desse problema e saiba que eu posso mudar. É exatamente isso que você está falando, né? Exato. É exatamente você isso. Tendo consciência. Exatamente você isso. Por isso que eu falei que. Mudança. Exatamente isso. Por isso que eu falei que todo mundo que tá nessa live tá ferrado porque assumiu a culpa, porque você descobriu que você pode mudar todos os padrões. Por isso que eu falo que a culpa é tua, porque se você tá aqui, você assistiu a live. Mas vamos entender isso por quê? Porque pensa assim, para eu conseguir mudar algo, eu preciso saber que ela existe. Para eu aprender algo, melhor, vamos voltar. Para eu aprender algo, eu preciso saber que aquilo existe. Se eu falar para você assim, ó, vamos pegar um tema bem louco que eu já tenho estudado. Vamos falar assim, se eu chegasse para você e falasse assim, ó, é possível desenhar uma nuvem. Eu pegar e moldar uma nuvem e fazer ela do formato que eu quero. Você vai falar assim, mentira, não dá. Nunca ouvi falar disso. Mas talvez em algum lugar do mundo já exista alguém estudando isso. E aí ele saiba como mudar. Só que se eu nem tenho consciência que isso pode acontecer, como que eu vou fazer? Vamos dar um exemplo mais perto, porque esse ficou distante. Se eu chegar para você e falar assim, como que se faz um carro? Você vai falar assim, sei lá, eu monto no carro e ando, não preciso saber como faz. Por quê? Porque você nem teve a consciência de como faz. Então você não pode ter a responsabilidade daquilo. Mas se você chegasse para mim e falasse assim, legal, agora essa pergunta foi interessante. Deixa eu ir ali para o mecânico e entender como que funciona um carro primeiro. Eu entendi que o motor faz X, Y, Z, que a roda serve para isso, aí tem engrenagem que faz isso, aí o tanque de combustível fica lá por causa disso, e tem todo esse sistema. Você entendeu. E aí nesse ponto que você entende, legal, entendi. Como que eu monto um carro? O que eu preciso para montar um carro? Você começa a estudar e ganhar isso daí. Aí você vai descobrir que é possível montar um carro, você vai descobrir como que é montar um carro. É o que eu acabei de fazer. Eu te ensinei como que funciona a tua mente e como é possível mudar a sua mente. Como construir uma rede nova. Foi o que eu acabei de fazer aqui, durante esse bate-papo nosso. A partir desse momento, de quem que é a responsabilidade de montar ou não montar o carro? Sua. Luciano, mas eu não tenho dinheiro. Mas a responsabilidade é sua, porque se você batalhar, juntar, fizer todo um trâmite, você consegue o dinheiro e monta teu carro. Certo? Então, a partir do momento que você tem consciência e sabe que pode mudar, não digo nem que você sabe que pode mudar, você sabe que é possível não ser daquele jeito, você sabe que é possível fazer, tá? Porque não necessariamente mudar a gente está colocando só no comportamento humano, a gente pode ir para a tarefa de fazer. Você sabe que é possível fazer o exercício físico para emagrecer, você sabe que é possível montar o carro, a responsabilidade de montar ou não, de fazer ou não, é tua. Então, se você está assistindo essa live, eu sinto te dizer a sua maior desculpa, que era eu não sabia que era possível, eu não sabia que dava, foi por água abaixo, agora pode assumir a culpa que é tua mesmo, tá? Mas agora, por que eu falei? E eu comecei lá no começo falando, um adolescente até seus 14, 15 anos, que não tem muita consciência da vida, ele não é responsável. Por quê? Porque ele só vivenciou. A mente dele aprendeu tudo no automático, mas dali para frente ele pode escolher. Ô, Luciano, como que eu posso escolher? O que você está assistindo no YouTube hoje? Você está assistindo vídeo de pegadinha? Você está assistindo vídeo de engraçado? Você está assistindo vídeo de comédia, vídeo de videogame, vídeo de sei lá o quê? Ou você está entrando lá para aprender algo que você gosta? E aprender algo que você gosta não é só uma coisa que vai ser útil para mudar a sua visão. Você já entrou lá e aprendeu a cozinhar alguma coisa nova que você gosta de comer?
Você já aprendeu lá a como, sei lá, costurar uma camiseta para você não ficar perdendo a tua camiseta e andando com a camiseta furada? Você já entrou para aprender alguma coisa disso? Não, Luciano, eu fico entrando e gastando meu tempo com coisa que não me agrega. Então você vai chegar para mim e falar assim, nossa, eu procrastino, mas toda vez que eu tenho o tempo para eu ir lá e aprender a como não procrastinar, eu vou lá e assisto um vídeo de humor. Pô, peraí. Não estou falando que é errado você assistir o vídeo de humor, porque é responsabilidade sua. Mas aí você não pode culpar os outros por você não fazer. Entendeu? É mais ou menos isso que eu queria trazer. E eu quero agora saber o que vocês têm de dúvidas. Se alguém chegar para mim e falar assim, Luciano, eu achei que você é tudo errado, que você errou tudo, que não faz noção nenhuma, não lá. Pode me falar, que a gente bate um papo, entende, vou entender o ponto seu e vou ao máximo tentar explicar o que eu pensei para elaborar essa explicação para vocês. Então vamos ver se tem alguma dúvida aí do pessoal. Enquanto isso eu vou... Então vamos abrir nossos microfones para o Heberto, Thiago, nossos mentores. Tem alguma dúvida? Algum comentário para agregar aqui? Eu tenho. Pode falar. Nossa, eu não concordei com nada. Não, brincadeira, não é isso que eu vou falar, não. Só sobre quando você falou sobre... Estava falando sobre as redes neurais e tudo mais, você chegou em determinado momento em usar o termo apagar, né? Até onde eu tinha estudado, a gente não apaga, a gente enfraquece, mas fica lá e se de repente em algum momento da sua vida você cair de repente, igual a pessoa que fuma talvez, né? Que quando deixa o vício de lado, ela enfraquece aquele caminho neural, mas se 20 anos depois ela de repente dá uma fumadinha, pode ser que reacenda novamente. Só para entender esse termo mesmo, se talvez eu tenha estudado errado, ou talvez você tenha se expressado errado com relação ao apagar ou ao enfraquecer. Legal. Na verdade, não tá nenhum nem outro está errado. Eu vou explicar o porquê. Por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho, vou desenhar uma rede neural reta aqui, tá, gente? É tudo bagunçado, mas eu vou fazer retinho para ficar mais fácil aqui, ó. Supor que esses quatro neurônios formam uma rede neural, tá? E essa rede neural é o meu padrão de vício em cigarro, por exemplo, tá? Então, isso daqui é meu vício em cigarro. Quando eu digo apagar, é como se eu conseguisse, entre aspas, desligar isso. Então, deixa eu pegar uma outra borracha que fica mais fácil. Eu conseguisse desligar essas ligações e meus neurônios ficassem soltos. Por quê? Porque esse é o padrão de vício. Mas o que está associado ao meu cigarro é só esse padrão? Não. Eu tenho outras redes neurais associadas. Eu tenho a primeira vez que eu fumei. Eu tenho todas essas outras redes neurais. Só que o que acontece? Como eu desativei o padrão e eu, entre aspas, ele desativado, essas outras redes neurais ficam enfraquecidas, eu não volto a fumar. Mas se eu dou estímulos o suficiente para fortalecer e ligar novamente essas redes neurais, eu pego e eu volto com o padrão. Por que eu posso falar que dá para, entre aspas, apagar? Apagar é como se fosse desligar. Porque já existem estudos que através da neuroplasticidade a gente consegue desligar e ligar neurônios. Que é o que acontece, por exemplo, nas podas sinápticas, entre 4 e 6 anos e lá nos 15 anos. Com mais intensidade e mais força. Lá acontece tipo, muito, do dia para a noite desliga um monte. Mas ao longo da nossa vida a gente faz isso. Então, quando eu digo apagar, quer dizer que você consegue desligar uma rede neural. Mas aquela informação não está só na rede neural. Porque quando eu te falo casa, não vem só uma casa na sua mente. Vem a casa que você mora, a casa do seu vizinho, a casa do seu sonho, a casa mais bonita que você já viu, a casa mais fuleira que você já viu. Vai vir, às vezes, uma casa, um barraquinho de madeira, vai vir uma mansão de 3 andares. Vai vir tudo isso como casa para você. Quer dizer que se eu apagar a rede neural que tem a sua casa como informação, como se você nunca tivesse visto a sua casa, significa que se você ver ela não vai ser tão intenso quanto foi? Não. Por quê? Porque eu tenho outras redes neurais que também influenciam nisso. Consegui explicar de uma forma clara? Bacana. Luciano, o Luiz Eduardo fez um outro comentário interessante aqui. Ele colocou assim no chat. Valor é algo relativo mesmo. Tem gente que prefere pagar 3 mil num celular e vive 25 anos em depressão, com medicamentos caríssimos. Por esse motivo, o caso, a culpa do Estado dela é dela. Ele completou depois.
Eu acredito Exato. que né? É exatamente isso, né? É por aí. Porque pensa comigo Por assim, aí. se a pessoa está num estado de depressão e ela sabe que é possível mudar. Eu não estou falando só de hipnoterapia, por exemplo. Eu sei que se eu for no médico e fizer o tratamento com remédio, o tratamento com psicólogo e trabalhar as minhas atitudes e o meu ambiente, eu posso melhorar. Só que isso tem um custo. Nem sempre é financeiro. Por exemplo, se você vai no psiquiatra, vai ter o custo financeiro do psiquiatra, do remédio. Se você vai no terapeuta, tem o custo do terapeuta. Mas aí tem o custo seu de mudar as suas atitudes da sua casa. Quando você chega em casa, você vai assistir um jornal onde mostra só as mortes do coronavírus, onde mostra só acidente trágico, ou você vai ler alguma coisa que mostra as partes boas da vida. Entendeu? Então isso não é um custo financeiro, é um custo de atitude. Você mudou a tua atitude, no lugar de você estar fortalecendo uma rede neural, igual eu acabei de explicar para o Thiago, uma rede neural de depressão, por exemplo, não é só aquele padrão de depressão. Existem as tristezas, existem os acontecimentos trágicos que reforçam aquele padrão. Quando eu desliguei esse padrão de tristeza, entre aspas, eu consegui trabalhar para desfazer ele, eu tenho outros padrões que estão ativos ainda. Eu tenho o padrão de tipo, meu Deus, morre muita gente, meu Deus do céu, tá acontecendo isso, meu Deus do céu, tá acontecendo aquilo. Se eu ficar assistindo documentários, se eu ficar assistindo lives, se eu ficar assistindo jornal que fala só sobre isso, esse vai ser o meu mundo e essas redes vão voltar a ficar fortes e vão voltar a criar aquele padrão antigo. Então elas vão voltar a criar meu padrão de depressão. Então às vezes a pessoa não paga esse preço. E às vezes o preço é financeiro, porque às vezes ela fala assim, eu não vou pagar R$150 para ir no psicólogo toda semana. Eu não vou fazer 3 anos de tratamento para resolver. Ou eu não vou pagar 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil reais num conjunto de tratamento de um hipnoterapeuta. Porque eu prefiro comprar um computador novo, eu prefiro comprar uma televisão. Ok. Só que você tem que saber, se você está preferindo investir em algo que não vai cuidar da sua saúde, você está escolhendo manter a sua saúde ruim. No momento que você fala para mim, Luciano, eu escolho não ir fazer um check-up no meu corpo. Eu escolho não ver se meu coração está saudável. Eu escolho não cuidar da minha saúde. Você está assumindo o risco de ter um infarto. Agora, se você chega e você fala assim, não, eu vou pagar o preço. Eu decidi que eu sou responsável. Então, a culpa de eu ter um infarto não é minha. Por quê? Porque eu posso ir lá, fazer um check-up, posso me alimentar bem. Isso vai te prevalecer e vai fazer assim, não, é via de regra, se você fizer isso, vai ser um mundo perfeito? Não. Mas você está trabalhando e fazendo tudo o que você pode para assumir a sua vida. E aí a culpa não é sua. Por quê? Porque você está fazendo tudo o que você pode. Desculpa, eu entrei agora há pouco, então eu estou meio perdido. Mas você falou aí 2 coisas aí que me interessou. Uma delas foi que eu deixei de fumar, né? Fazer 15 anos. E pode dar qualquer pessoa chegar a fumar perto de mim que eu não sinto nem vontade, nem me aperreio também quem está fumando. Mas aí você me falou uma coisa, que no caso eu sou cadeirante, acidente de moto. E você falou em desligar as redes neurais. Sim. Talvez eu esteja cortando até o que você está levando, mas tem como eu faço para conseguir eliminar as dores que eu sinto? Você ainda sente dor na perna? Não, eu sinto dor do umbigo para baixo, porque eu tenho uma compressão póstero-medular. Tá. Entendeu? É uma compressão no nervo ciático, nesse nervo sim. que leva o comando para o restante do corpo. Legal. Então, minha são constantes. Então, eu estou Entendi. aqui agora. Então, eu estou fazendo hipnoterapia, já consegui fazer auto-hipnoterapia comigo, já consegui eliminar um bocado de coisa, mas eu não estou conseguindo eliminar a dor. Entendi. Tá. Aí a gente precisa entender o teu caso. Vamos lá. O teu caso, o que é? Entre aspas, aqui eu vou desenhar mais ou menos. Talvez não seja o mais preciso, porque eu não sou perito no assunto de fisiologia e anatomia, tá? Mas é como se tivesse 2 vértebras. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Aí. Oh, meu Deus. Aí, agora foi. Eu tenho 2 vértebras, que são essas 2 bolinhas. Aí aqui vai ter a cartilagem. E aqui do lado passa o nervo, tá? Eu vou desenhar ele de vermelho aqui para ficar legal. Aqui é o nervo que passa.
Pelo que você me explicou, é como se, nesse caso, a vértebra estivesse descendo aqui e pinçando. Ela fizesse uma pinça nesse nervo. Ela apertasse o nervo assim. Então, isso gera um estímulo de dor. Esse estímulo de dor é um estímulo físico. Tá? O que é um estímulo físico? Um estímulo físico é eu pegar aqui, eu estou pegando uma pontinha de caneta e estou apertando. Fisicamente, eu estou fazendo algo que me gera dor. Ok? Só que a dor, isso é um estímulo físico. Onde que vai virar dor isso? Estímulo físico é assim, ó. Para eu fazer isso, eu usei um estímulo físico. Certo? Veio um estímulo da minha mente, do meu cérebro, que percorreu o meu corpo e fez eu bater palma. Então, quando eu gero dor, o que acontece? Eu estou apertando aqui. O estímulo está entrando aqui, está percorrendo toda a parte do meu sistema nervoso, está vindo até minha cabeça, no meu cérebro, e está sendo processado como dor. O que é possível, Luciano? Por que você está explicando isso? Porque a gente tem que entender o que a gente pode mudar e o que a gente não pode. Eu posso te falar que você pode mudar essa pinça que está aqui e tirar a pinça do seu nervo? Eu não posso te falar isso. Quem vai poder te falar talvez é um médico. Falar assim, se a gente fizer XYZ a gente melhore, ou não tem como mudar. Mas, através da hipnose, da hipnoterapia, a gente pode trabalhar a percepção de dor. O que é a percepção de dor? Se o estímulo está aqui, ele percorre todo esse caminho, chega na minha mente e ele é processado aqui, quer dizer que se eu trabalhar a forma que ele é processado, eu consigo diminuir ou controlar ele. Faz sentido isso para você, Francisco? Daqui a pouco eu vou te explicar mais ou menos como você pode fazer isso. Faz. Espera aí que está desativado o teu áudio só. Deixa eu ver se eu consigo ativar teu áudio. Só ativa teu áudio para mim, para eu poder te escutar. Aí. Veja só, eu acredito que pode ter jeito por uma coisa, porque essas dores elas aumentam mais quando eu tenho mais aperreio. Tá? Eu estou passando por uma fase ruim agora. Separação, problema com os filhos, tá entendendo? Então veio tudo assim, de bolo. Sabe? Tá aquele bolo. Aí eu acredito sim, que se eu conseguir trabalhar um pouco mais a mente, porque às vezes não dá para trabalhar porque a dor empata. E também os aperreios aí, às vezes eu quero controlar os meus aperreios para poder eu conseguir também eliminar essa dor, que eu sei que consigo. Eu tenho certeza. Perfeito. Entendendo isso, que dá para mudar a percepção, o que a gente precisa trabalhar no teu caso são duas coisas. Primeiro, a percepção, tá? A percepção pode ser trabalhada desde, por exemplo, uma técnica de PNL para a percepção de dor, a técnica de Sdale, a técnica de anestesia, tem várias técnicas que podem ser usadas que vão inibir a percepção de dor. Significa que seu nervo parou de ser comprimido? Não. Significa que a percepção dessa compreensão está sendo desligada. Por quê? Porque é algo que não muda. Tá? Então, nesse caso, dá para se usar. Quer dizer que você vai fazer uma vez e o resto da vida não vai sentir dor? Não. Significa que quando você estiver sentindo dor, você pode trabalhar para parar ou diminuir essa dor e você vai ter que fazer uma constante utilização dessas técnicas para perceber. E conforme você for praticando em auto-hipnose, vai ficando cada vez mais forte. Essa é a primeira coisa que eu teria que trabalhar. Qual que é a segunda coisa? Igual você falou, a emoção, ela tá ligada à dor também. Por quê? Porque quando eu falo para você assim, ó, alguém chegou para você, brigou, te xingou, maltratou você, você fala assim, dói quando a pessoa fala isso para mim. Por quê? Porque aquele sentimento ruim é algo relacionado a sofrimento e dor que também tem uma percepção parecida com a dor física. Então, quando você está com a emoção negativa muito alta, isso tende a piorar a sua dor física. Tá? Eu não estou olhando reto aqui porque eu estou olhando para a sua imagenzinha aqui. Agora que eu olhei que deve estar parecendo que eu estou olhando para o lado. Olhar aqui que aí eu olho para o senhor, arrumar aqui. Então, por exemplo, quando eu chego para você e falo assim, você falou para mim, quando tem um aperreio, as pessoas chegam para mim, enchem meu saco, eu passo por perturbações, preocupações e estresse, essa dor piora. Por quê? Porque essa emoção negativa que vem, esses aperreios, esses estresses, aumentam tristeza, aumenta nível de cortisol, aumenta várias coisas no teu organismo que vão fazer com que o seu sofrimento fique maior. E você sofrendo vai fazer com que aquela dor que estava numa escala de 0 a 10 em 2, ela suba para 4, 6, 8. Então, desde que você trabalhe
a emoção, para que essa emoção negativa não fique exacerbada, não fique estourando, ela fique dentro do normal. E você trabalhe também as técnicas de controle de dor, eu acredito sim que você pode ter uma melhora bem legal no teu caso. Significa que vai resolver e vai parar de pinçar o nervo? Não. Mas significa que as dores que estão continuamente em 6, 7, 8, 5, ali vão cair para 1, 2, 0 e vai ficar numa forma que te mantenha uma qualidade de vida maior. Significa, Luciano, que apenas uma sessão? Não. Pode ser que em uma sessão a gente consiga fazer isso com maestria e resolva tudo, como pode ser que você precise de 4, 5, 6 sessões. E aí você tem que ver, como você falou para mim que já está fazendo o processo de hipnoterapia, conversar com o teu hipnoterapeuta, ver isso, falar para ele, eu quero trabalhar as emoções relacionadas a isso e eu quero trabalhar também a minha percepção de dor. E aí você vai ter um trabalho bem legal, fechou? Essa seria mais ou menos a minha dica também, que tem também, eu poderia explicar, mas ele ficaria um pouquinho mais longo, como que isso é na rede neural e tudo mais. Então, para simplificar, mais ou menos isso. Vê se fez sentido para o senhor e se ficou alguma dúvida, o senhor vai mandando aí que a gente vai respondendo. Fechou? Excelente, Luciano. Excelente. Eu gostaria de saber se alguns... depois você pode esclarecer melhor, né? Pelo que eu entendi, o seu Francisco, ele que está sendo o hipnólogo dele, né? Está fazendo isso, eu entendi. Algum mentor, se quiser fazer alguma consideração, fica à vontade, porque já estamos encerrando, né? Para não ficar muito longo. E Luciano, fazendo suas considerações finais, por favor. Fique à vontade. Legal. Antes de eu fazer uma consideração final, eu vou falar assim, se você está fazendo auto-hipnose, caso seja o seu Francisco, se não me falha o nome, que ele falou aqui, sumiu a tela dele. Seu Francisco, isso, Francisco me falou. Caso seja auto-hipnose, procura um hipnoterapeuta. Você se auto-guiar é possível? Mas quando tem alguém te guiando, o processo fica muito mais simples, tá? Essa seria uma consideração. Segunda consideração final. Não é porque a culpa é tua que você tem que se culpar. Você descobriu que a sua culpa agora. Então aproveita que você sabe isso e busca mudança. A minha intenção, igual eu falei aqui, não é te chatear, não é te menosprezar, não é te colocar para baixo, não é para você se sentir culpado. A minha intenção aqui para você é mostrar que você pode mudar e que, além disso, essa mudança depende de você. Depende de um primeiro passo seu. Eu não sei o que você quer mudar. Todo mundo quer mudar alguma coisa. Talvez você queira ter uma qualidade de sono melhor, talvez você queira aprender um idioma, talvez você queira vencer uma depressão, vencer uma ansiedade, vencer uma síndrome do pânico. Mas tudo isso, para você conseguir, precisa de um primeiro passo seu, de buscar conhecimento, buscar ajuda, buscar acompanhamento. Então, o intuito de tudo isso que eu falei aqui é para mostrar que sim, a responsabilidade é sua, mas que você precisa dar o primeiro passo para mudar. Fechou? Então, dê esse primeiro passo e busca ajuda se for necessário. Fechou? É isso aí, Lu. Excelente, muito bem. Tenho certeza que todos gostaram, né? Lu, você quer falar dos seus projetos? Quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Acredito que não. Se o pessoal quiser bater um papo comigo, tirar alguma dúvida depois, pode me procurar no Instagram, é Luciano Hipno, e lá a gente bate um papo, é bem tranquilo. A minha intenção aqui é passar conhecimento, então se ficou dúvida, me procura lá, que aí eu continuo passando mais conhecimento. Não é fazer propaganda nem nada agora, não. Fechou? Fechou. Muito bem. Tenho certeza que todos gostaram, excelente, né? Lembrando a todos que o nosso Telegram é t.me/praticadamente. Então, vamos todos entrar lá. Se não entraram para receber o comunicados, né, das nossas próximas resenhas que nós teremos por aí, né? Agradecemos mais uma vez ao Luciano e a todos vocês que estão presentes aí também no podcast e no YouTube. E lembre-se, quem está no YouTube, de dar um like para colaborar para o nosso canal crescer aí cada vez mais, né? E a gente se vê na próxima resenha Prática da Mente. Até lá!